Olá, gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que podem nos ajudar nesse momento a pensar sobre dinheiro. E algo que está por trás do dinheiro, ou que faz parte, né, do dinheiro que a gente ganha e também do dinheiro que a gente gasta, são dois conceitos que são bastante importantes a gente entender, principalmente, né, quando a gente está iniciando um negócio, quando a gente já tem um negócio e vai lançar um produto novo no mercado, que a diferença é entre preço e valor. Em alguns momentos parece que esses dois conceitos, inclusive, eles se confundem, né? Ou seja, tá caro ou tá barato tem a ver com preço e tem a ver com valor, mas a gente nem sempre consegue captar essa diferença. Então eu gostaria, indo direto ao ponto, em conseguir resumir para vocês a diferença desses dois conceitos. O primeiro deles é o mais prático de todos, então a gente vai começar por esse conceito, que é o conceito de preço, né? A gente não vai falar ainda sobre formação de preço, porque aí demandaria muito mais tempo, mas é um assunto super interessante. Depois vou trazer alguns insights, né, ou cuidados que a gente precisa ter com relação à formação do preço. Mas principalmente, preço é a expressão objetiva, material, de qualquer coisa que existe que a gente queira comprar. É o número, é o cifrão. Quando eu vou no mercado, quando você, sua mãe, qualquer pessoa vai no mercado, e ultimamente a gente tem voltado do mercado com aquela impressão, fala, nossa, tá tudo muito caro, né? A gente está falando daquele cifrão, a gente está falando daquele número, né, que não para de crescer a todo momento e não desce. Isso é o preço, a etiqueta, seja do nosso produto ou seja do nosso serviço. É por quanto você apresenta, né, o valor pelo qual você está disposto a trocar, a oferecer para a pessoa aquilo que você tem. Então isso é preço, né? Valor, quando a gente vai falar de valor, em geral a gente já está falando sobre o julgamento sobre esse preço. A gente já está falando sobre uma percepção sobre o preço, que é individual. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, né? Claro que ela é individual e ela pode ser individual ou coletiva quando a gente pensa na formação de público para o nosso serviço e para o nosso produto. Mas ela tende a ser individual. Quando eu julgo um preço mais caro ou mais barato, aí eu já estou falando de valor percebido. Eu estou falando o quanto aquele cifrão que está na etiqueta do meu serviço, né, ou do meu produto, o quanto aquele número tem a ver com as minhas condições, ou seja, com a minha condição financeira, tem a ver com a minha necessidade imediata. Caro ou barato depende muito da dor que eu estou sentindo naquele momento, do tamanho da necessidade que eu tenho, da urgência que eu tenho para alcançar aquele bem de forma mais imediata. Então esse segundo ponto é importante, né? E também tem a ver, quando a gente vai falando de valor, sobre visão de mundo. Ou seja, que tipo de olhar eu tenho sobre aquela realidade que está e que tipo de atributos aquela realidade que nos é apresentada através de um produto, através de um serviço, o quanto eu consigo me identificar com ela. Então a gente vai por partes agora para entender a percepção de valor. Primeiro ponto, percepção de valor, caro ou barato, depende daquilo que eu vejo, né? Daquilo que nos é oferecido, do interesse que eu tenho na coisa ou no serviço e o quanto aquilo representa as minhas necessidades de forma imediata. Vamos dar um exemplo claro, um exemplo mais objetivo para a gente entender caro ou barato, né? Dentro de um contexto muito genérico. Primeiro deles, seguinte, vamos supor que você é comum, e a gente aprende desde muito jovem, ou deveria aprender desde muito jovem, que nós deveríamos ir no dentista uma vez por ano, pelo menos, né? Pelo menos, essa era a indicação quando a gente tinha aqueles eventos na escola de educação e higienização, que a gente deveria na vida adulta ir no dentista uma vez por ano. Mas isso não é, para muitas pessoas, né, uma necessidade imediata. Então, quando você pensa numa consulta no dentista e você se olha no espelho e vê que seus dentes estão perfeitos, que eles estão brancos, que eles estão dentro de uma referência que te agrada,
qualquer preço colocado numa sessão de manutenção ou de diagnóstico, ele tende a ficar mais caro. Por quê? Não é uma necessidade. Naquele momento você não tem uma necessidade, uma urgência para conseguir uma sessão no dentista. E aí seu dentista te dá o valor da consulta de 200, de 500, de R$1.000, enfim, dependendo do dentista, da região e do tipo de serviço que você quer consumir, de experiência que você quer consumir, qualquer valor que seja, já está mais caro. Mas no momento, exatamente no momento que você acorda de madrugada com uma dor de dente e a sua bochecha começa a inchar e você começa a sentir dor, o preço, a etiqueta daquela consulta passa a mudar de percepção. Uma consulta de R$300 que seja, né, no dentista nesse momento, ela vai ficando cada vez mais barata dependendo do tamanho da dor que você está do outro lado, né? Quanto maior a dor, quanto mais você estiver incomodado com aquela situação, mais disposto você está a pagar por uma consulta do dentista de forma imediata. E se ele falar para você que não tem agenda, que ele tem agenda só daqui a 2 semanas, você já começa a projetar e falar assim, eu vou ficar sentindo dor 2 semanas. Não, você precisa de um encaixe, você precisa da hora extra dele. E ele pode te cobrar mais caro, que ainda assim pode ser que você se sinta beneficiada. Sinta que aquele desembolso que você vai fazer está valendo a pena. Por isso que o valor de um serviço ou o valor de um bem, ele depende da sua necessidade e do tamanho do incômodo que você está com relação a isso. Em geral, nós consumimos por 2 principais motivos, né? Pela dor, ou seja, algo que nos incomoda, por aquilo que a gente, né, tá sofrendo de alguma forma e a gente precisa resolver, dar uma solução para mitigar esse sofrimento, mitigar essa dor, ou por algo que a gente deseja, por algo que a gente quer, né, e que na nossa mente vai tornar a nossa vida muito melhor, vai tornar ou vai nos dar uma experiência de prazer. Quanto maior a percepção que eu tiver de uma experiência de prazer futura que eu esteja olhando, né, seja ela pelo motivo que for, seja ela porque eu quero comprar algo com uma certa marca, e dentro dessa marca eu vou ser melhor visto, eu vou me destacar, aquela marca tem valores, né, ou se comunica por valores que eu quero ser reconhecido por eles, né? Toda vez que eu tenho essa percepção, né, de ter uma identidade mais congruente, de ter prestígio, de ter prazer na própria experiência, porque, né, dependendo da marca, eu estou entrando numa loja, ele me promove determinado tipo de atendimento, determinado tipo de experiência no momento em que eu estou comprando. É nesse momento que a gente fala assim, tá caro, mas valeu a pena. Tá caro, mas eu pagaria de novo. Eu pagaria de novo pela experiência que eu tive. A gente zela por essa experiência, porque é a memória que a gente vai guardar daquele momento de vida. Então essa experiência passa a valer muito a pena. Esses 2 conceitos são super importantes, porque a gente tem que entender, né, como negócio, se o meu serviço, né, ou o meu produto, o quanto esse é um bem de necessidade imediata, ou o quanto ele é um bem que, na sua visão mais intrínseca, é um bem de prazer e de experiência. Eu tenho que entender qual é o tipo de gatilho que o bem ou o serviço que eu ofereço está mais conectado. E a partir disso, então, eu vou ajudar o meu cliente a perceber. E como eu ajudo o meu cliente a perceber, né, o valor do meu serviço, do meu produto, para que ele olhe aquela etiqueta e se sinta confortável.
através do meu posicionamento, através da minha marca. A marca, em algum sentido, é um símbolo que condensa o valor de um produto. Tanto que você pode pegar o mesmo produto, a mesma camiseta, de forma muito objetiva, uma camiseta branca, né, de um bom material. Ela, com uma marca ou lisa, ela tem valores percebidos completamente diferentes. Porque com a marca, aquela marca, ela imprime uma série de valores. Ela imprime um posicionamento social, ela imprime a minha capacidade de acesso, ela imprime prestígio, ela vai imprimir a experiência de compra que eu tive quando eu fui naquela loja. Ela está falando sobre uma série de atributos para além da camiseta. E que não vai só além da camiseta no sentido do conforto, mas quando eu estiver utilizando aquela camiseta, como eu estou sendo percebido. A ideia de valor, né? A ideia de conseguir entender o quanto vale o meu produto tem a ver com a minha etiqueta, tem a ver com a minha capacidade de condensar a maior variedade de atributos de valor dentro do meu produto pela experiência que eu causo pelo meu cliente. E qual é o bom preço? O bom preço, e aí tem um ponto muito interessante, o bom preço não necessariamente é o preço mais acessível, se esse não é um valor do meu cliente. Até porque nós sabemos que temos clientes que se diferenciam pelo seu poder de compra. Até porque neste momento ele se torna mais raro. Todo ser humano de alguma forma busca formas de se diferenciar, de ser único, né? E por mais que ele seja único através de uma marca que muitas outras pessoas acessam, ainda assim é um grupo seleto, ou pode ser um grupo seleto. Então, a estratégia que tem por trás da formação do preço de um produto, ela precisa ser muito bem desenhada e pensada, né? Não apenas calculada de forma numérica, ou seja, quanto custa para mim produzir, ou quanto custa para que eu possa oferecer esse serviço. Não é só sobre isso. É sobre quem é o meu público e que tipo de experiência ele quer ter de diferenciação, ou existe também muito público que quer se tornar alguém comum, ou seja, se diferenciar o mínimo possível. Por isso ele corre das marcas. São dois grandes públicos, com estratégias de comunicação diferentes que a gente precisa acessar dentro do momento do desenho estratégico do nosso negócio. Seja o seu negócio, um negócio muito pequeno, que você tenha 1, 2 ou 3 serviços, ou uma empresa grande. Não é por acaso que grandes empresas, elas segmentam, inclusive, o atendimento do público por seções, né? A ideia de seção, ela já é uma ideia de segmentação para que possa atender públicos diferentes, né? Mas quanto mais você abre essas seções, em geral, aquele que quer se diferenciar pela exclusividade, ele tende a ficar mais distante. É importante que a gente reflita sobre o nosso negócio, a nossa estratégia de preço e alinhe essa estratégia de preço, então, aos nossos valores e, além dos nossos valores, a experiência que o meu cliente quer comprar. Ninguém compra coisas, ou compramos poucas coisas para viver. A verdade é que para sobreviver, né, nós precisamos de muito pouco. Na maior parte das vezes, quando a gente está tomando uma decisão de compra, nós estamos comprando atributos que falam sobre quem a gente é, sobre a construção da nossa identidade, que vai muito além do produto em si. Bom, espero que tenha ajudado vocês a pensar sobre essa estratégia de preço e sobre percepção de valor. A percepção de valor é algo mais subjetivo que demanda uma reflexão técnica sobre o assunto e de validações com relação ao seu mercado que você atua, mas os conceitos servem exatamente para todos os mercados. E claro, as consultorias especializadas dentro desse processo, elas tendem a facilitar ou dar mais agilidade. Quando você cobra errado, é uma das formas de você falir o seu negócio, né? Ou deixar dinheiro na mesa. Em geral, não tem como você cobrar errado para baixo, né? Porque se você cobrar errado para baixo também é uma forma de... O mercado já vai te dizer logo, né? O seu estoque
evacuar muito rápido, sua agenda vai encher muito rápido, é mais fácil de você corrigir. Mas o que a gente às vezes tem mais dificuldade de perceber é quando o nosso produto ou o nosso serviço pode valer mais. É onde a gente deixa dinheiro na mesa, ou seja, tem um público que já quer acessar aquele produto, ou que já está disposto a pagar mais por esse produto para ter a mesma experiência que você oferece, mas você não permite. E talvez aí você esteja perdendo a margem que pode ajudar o seu negócio a dar o próximo passo. Espero então que tenha ajudado todos vocês a pensar sobre esses conceitos. Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem deixar algum comentário e também precisarem de alguma ajuda para pensar em algum ponto específico, pode deixar um comentário aqui. Vai ser um grande prazer a gente poder dialogar um pouco mais sobre o seu produto, sobre a sua marca, sobre o seu preço e sobre aquilo que pode gerar valor para levar o seu negócio para o próximo nível.